nós podemos ver nessa apresentação todo o roteiro de muitas famílias. Famílias como esta, onde o corre-corre, a ocupação e tantas coisas têm colocado aquilo que Deus planejou como prioridade em segundo, terceiro ou em nenhum lugar. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez um homem capaz de governar sobre a terra, governar sobre os animais. E Ele deu ao homem toda a capacidade. Mas mesmo esse homem tão capaz, a imagem e semelhança de Deus, Deus entendeu que não era bom ele estar só. E Deus fez para ele uma ajudadora. E com essa ajudadora, Deus fez o primeiro casamento. Adão e Eva. Deus preparou um lugar chamado jardim, no Éden, presença de Deus. E nesse ambiente celestial, nesse ambiente de núpcias. Lembra você quando você se casou? Aquela casa, quando o casal volta da viagem, encontra aquela casa toda arrumadinha, não tem nada velho, não tem nada fora do lugar. Como seria bom que os casais fizessem uma foto e essa casa vai ficar sempre assim. Mas não vai, não fica. Porque antes mesmo dos filhos chegarem, os cônjuges não conseguem manter tudo aquilo nos seus devidos lugares. As coisas vão mudando, as coisas vão se alterando, e aquilo que estava tão arrumadinho começa a ficar tão desarrumadinho. Mas Deus fez a família, porque Ele queria que a família fosse um lugar de formação de vidas. O homem, a mulher, o pai, a mãe, lugar de proteção, lugar de influência, lugar de canalização da autoridade divina sobre os filhos e lugar de formação do caráter do indivíduo, que Ele fez o primeiro, fez a mulher, e agora os dois iriam funcionar como o próprio Deus, o homem como autoridade divina sobre a terra, a mulher como ajudadora, forjando o caráter dessa nova geração, ou dessa geração que viria através deles. Mas o plano de Deus não foi prioridade do homem. Deus estabeleceu um jardim, colocou uma árvore no meio do jardim, e Ele disse assim: olha, vocês podem usufruir de tudo que está no jardim, mas dessa árvore aqui vocês não devem usufruir, porque vocês poderão morrer. Mas foi justamente aquela árvore que o homem foi tocar, foi mexer, foi usufruir, e aí destruiu todo o projeto de Deus. Na família, muitas vezes, basta uma decisão para todos os sonhos irem embora. Não é verdade? Na família, basta uma palavra dita da forma errada, no momento errado, e tudo que foi construído com tantas lágrimas, com tantos esforços, tanta dedicação, tudo vai embora. Se estraga tudo. Aí tem que se recomeçar, tem que se reconstruir. Mas Deus não desistiu. O homem mesmo fora do jardim, desligado dessa comunhão com Deus, Deus foi trabalhando. E quando ele chega a um ponto, ele chama um homem chamado Abrão. De Abrão ele constrói um povo. Esse povo, Deus estava com o propósito de reconstruir o seu plano. Um povo que funcionasse como sacerdote ou sacerdócio. Um povo que canalizasse, como era de se esperar de Adão e Eva, um povo que canalizasse a bênção de Deus sobre a terra. Não mais somente sobre uma família, mas a bênção de Deus sobre a terra. A nação sacerdotal.
E Deus foi trabalhando. Em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos encontrar quando Moisés está diante da terra prometida. Moisés, ele vai ensinar ou vai trazer à memória do povo essa palavra: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então Deus estava forjando um povo, mas Deus não espera de você e de mim algo que Ele não tenha dado primeiro. Então Deus passou, através de Moisés, como é que o pai deveria fazer com os seus filhos, para que eles pudessem crescer no temor do Senhor, aprendendo os princípios do Senhor, e desenvolver esses projetos de Deus na vida do homem. Essas palavras estarão no teu coração. O pai não pode dar o que não tem. Os pais não podem dar o que não têm. Se os pais não receberam de seus antepassados uma herança espiritual, poderosa, abençoada, o que é que eles irão dar aos filhos de hoje? Muitos pais hoje são resultados de lares disfuncionais ontem. Muitos cônjuges hoje são pais de lares onde eles não foram bem-vindos. Tem cônjuges, tem esposas e esposos que foram rejeitados pelos seus pais, que foram humilhados pelos seus pais. Muitos cônjuges masculinos foram humilhados de tal forma que eles foram quase que anulados. Quando um pai chama um filho de burro, de incompetente, de incapaz, de imprestável, essa criança registra, absorve isso e vai desenvolver uma defesa chamada orgulho, e ela constrói essa defesa, e ela diz: eu vou conseguir, eu vou provar, e se torna uma pessoa destrutiva. Então ele, o pai, não pode funcionar como sacerdote, porque ele não recebeu a bênção do sacerdote. E aí, o projeto de Deus fica complicado, fica difícil. Mas mesmo assim, a palavra de Deus vai dizer, Salmo 11, verso 3, quando os fundamentos são destruídos, o que se pode fazer o justo? O que se pode fazer o homem? A família é uma base da sociedade. Não existe possibilidade da sociedade se tornar uma sociedade de valores, de padrões, de princípios, sem família. Por isso que a família é a instituição mais perseguida, mais atacada. Esse contexto que nós vivemos hoje, de desmoralização da família, ele foi construído com muito carinho, com muito investimento. Por quê? Porque na destituição da família, alguém vai tomar o lugar de você, pai. Alguém vai tomar o lugar de você, mãe. Alguém vai tomar o lugar do governo da família. Visto que a família não tem mais autoridade para criar filhos, alguém vai criar os filhos por você. E aí, quais são os valores que os filhos receberão sem uma herança familiar? E então nós temos uma geração de órfãos. A orfandade, uma geração de órfãos, de pais vivos, mas ausentes,
Pais vivos, mas incapazes de corresponder às expectativas e às necessidades afetivas, de autoridade, de direção, de luz desses filhos. Então, não tendo pais que possam transferir valores, essas crianças aqui, elas têm pais, não é verdade? Têm papais. E às vezes elas esperam dos pais, não é só um presente, não é só um doce, não é só uma mochila, não é só uma escola muito boa, elas não esperam uma casa muito rica, elas não esperam um lugar de conforto. Essas crianças esperam um pai, uma mãe que estabeleça um limite, um padrão de vida para elas. Porque uma criança não aprenderá a respeitar ou amar o próximo se ela não descobrir que existe um limite. Não é só ela que existe no mundo. Tem outras crianças. Pode ver, não é? A gente coloca crianças para brincar. Sempre uma quer o brinquedo que está na mão da outra. A Bíblia chama isso de estutícia. Essa índole terrível que já vem na criancinha, não sei como, já vem nela, desde pequenininha, ela já dá pontapé no ventre. Quem aqui já passou pela gravidez sabe, não é verdade? A criança parece estar jogando futebol no ventre, e perna para cá, alguns são agitados. Está lá o exemplo bíblico, Jacó e Esaú, os dois brigavam no ventre, e brigaram depois que nasceram. Mas isso é resultado lá de Adão e Eva, onde eles escolheram sair de debaixo da autoridade, da proteção divina. E tem muitos pais hoje que não podem colocar os seus filhos debaixo de uma proteção divina, porque eles, pais, não estão. Por isso ele não pode dar o que não tem. Como é que um pai vai exigir do filho respeito se ele não tem? Como é que ele vai dizer para o filho não beber e não fumar se ele fuma e bebe? Como é que ele vai dizer para o filho não mentir se ele mente? Então os propósitos, os fundamentos foram destruídos. E esses fundamentos sendo destruídos, a casa, ela começa a ruir. O Salmo 128, ele vai mostrar que Deus não desiste. O salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ali é o homem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher, a tua ajudadora, será como uma videira. Videira é fonte de alegria, frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira. A oliveira produz o azeite, é vida. A roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós queremos ser esse homem, mas o problema é que nós, homens, não queremos temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É se colocar debaixo da sua autoridade, é reconhecer que Ele tem a primeira palavra e tem a última palavra, é reconhecer que o que Ele diz precisa ser seguido. Por que você... minha esposa sempre fala isso quando nós viajamos, né? A gente vai numa velocidade, de repente tem um radar, 40 quilômetros, aí todo mundo reduz, todo mundo bonitinho, 40 quilômetros. Ou então quando você vê aquele carro verde e amarelo lá na frente, aí você reduz, fica motorista mansinho, disciplinado. Nós tememos assim, na ponta do garruchão. Não é assim? Se tem um guarda, você respeita o trânsito. Se tem a presença de uma autoridade, você respeita. Só que Deus estabeleceu autoridade dentro de nós. E Ele está aqui, como Jesus estava aqui, para trazer a paz de volta. Salmo 127, o salmista vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. O seu filho é uma herança que Deus te deu. E herança não é aquilo que nós trabalhamos, não é competência, não é direito propriamente, é algo que alguém trabalhou e alguém deixou, alguém legou para você, herança. Você jamais poderia gerar uma criança dessa, foi Deus que gerou. E Deus te deu filhos, Deus te deu uma família. E o grande segredo é, o que você tem feito com a família que Deus te deu? Baixe a sua cabeça, por favor. Reflita. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Muita correria, muita atividade, muita busca por isso e por aquilo. E a sua família ficou para trás. A sua família ficou em segundo plano. A sua família deixou de receber coisas que hoje estão fazendo falta. A sua família deixou de receber valores que hoje fazem falta. A sua família deixou de receber a bênção de Deus. A sua família deixou de receber a segurança de Deus. A sua família deixou de receber a direção de Deus, porque faltou o sacerdote, faltou a autoridade, faltou temor, faltou obediência. Mas não é tarde, nunca é tarde. Nós aprendemos aqui nesta pequena dramatização. O menino não tinha atenção, mas ele orou. E na sua oração, Deus decidiu agir. Jesus Cristo veio. Meu amado Pai, querida mamãe, Deus enviou Jesus. E o próprio Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Papai, mamãe, não é tarde. Basta você clamar, basta você buscar a Deus. E eu não estou falando de você ter uma religião. Não. A religião não vai mudar a vida da sua família. Porque a religião é você sair de um lugar e ir para um outro lugar. Você vai lá no templo, você vai lá no lugar onde você presta o seu culto. Mas eu quero que você entenda que o Deus vivo é aquele que vem atender a sua oração dentro da sua casa. E Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui, e Ele quer que você o convide, como Zaqueu. Ele quer que você o convide para ir na sua casa. Jesus foi na casa de Zaqueu e mudou a vida dele, mudou a história dele, mudou a família dele, mudou o futuro dele. Será que você tem uma vida, tem alguns projetos que não foram construídos ou concretizados e precisam ser reconstruídos? Você gostaria hoje de pedir a Jesus, como aquele menino fez: Senhor Jesus, me ajuda. E o Senhor Jesus Cristo veio ajudar aquele menino. Quem sabe se você hoje fizer uma oração: Senhor Jesus, me ajuda a restaurar minha família, me ajude a restaurar meu coração, me ajude a reconstruir minha casa. Você gostaria de fazer isso? Eu quero orar por você. Se você quer isso, deixe o seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Você quer que Jesus ajude você a restaurar a sua casa, a sua família? Pode vir em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Coloque seus sonhos, coloque suas perdas, coloque suas dores, coloque tudo que
Talvez o diabo colocou a mão, mas está na hora de Jesus colocar a mão sobre você. Está na hora de você segurar na mão de Jesus. Como diz um cântico, segure na mão de Deus e vá. Segure na mão de Deus. Seu casamento disfuncional, sua história. Esse é um momento, tic-tac, tic-tac. Chega de agitação, chega de corre-corre, chega de pressa, chega, está na hora de parar e ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para te falar? Vamos ficar todos em pé, por favor. E se há mais alguém, pode vir, não se constranja, venha, coloque-se aqui diante do Senhor, porque Ele quer abençoar a sua vida e a sua casa. Eu quero convidar os líderes de células para estarem aqui. Oh, meu Deus. Pastor Marco, por favor. Todos os líderes de células, venham orar com essas pessoas. Pergunte a elas se elas já estão em células. O Espírito Santo está aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui, sarando feridas, libertando os cativos, quebrando as fortalezas, restaurando sonhos. Oh Deus querido, faça o teu milagre, Senhor. Faça o teu milagre. Oh amado Espírito Santo, Tu que sondas os corações, que conhece a história de cada um de nós desde o ventre. Amado Espírito Santo, quebra toda a mentira que o diabo construiu, todas as feridas que foram produzidas nesses corações. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Sara. Traz de volta os sonhos, Senhor. Traz de volta a vida. Traz de volta, Senhor, os teus propósitos a esses corações. Nós abençoamos esses cônjuges. Nós abençoamos esses filhos. Nós abençoamos essas famílias. Amado Espírito Santo, coloque uma unção de conquista, de restauração dentro desses corações. E toda voz, toda ação de Satanás, desde o início nós cancelamos, repreendemos no poder do nome de Jesus e profetizamos uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de bênçãos sobre esses corações. Muito obrigado, Senhor. Abençoe este homem que está aqui, Senhor, inconsolável. Cura este homem, Senhor. Cura este homem. Traz os seus sonhos de volta. Tira a mão do diabo de cima dele, Senhor. E levanta este homem para ele nunca mais olhar para trás. E traga de volta, Senhor, tudo aquilo que foi perdido. Tudo aquilo que foi perdido. Nós abençoamos aquela que ficou lá na sua cadeira. Mesmo lá, Senhor, no seu lugar, toque o coração, alcance com a tua graça e abençoa. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Antes, deixa eles aqui. Podem ficar o tempo que vocês quiserem aqui. Podem ficar. Pastor Maurício estará esperando vocês lá no estande de integração. Se você não é membro desta igreja, passe lá naquele estande que fica lá à esquerda, à minha esquerda, e você terá o seu nome anotado. Pastor Maurício vai ligar para você, vai estar orando por você. A você, ainda as crianças vão cantar mais uma música, mas eu já quero agradecer. Quero agradecer todos os convidados, todos os visitantes. Aqui, por certo, nós temos pais, nós temos avós que vieram, mamães que vieram,
a sua presença aqui foi muito importante, muito importante. E eu quero pedir que você, ao ir para casa, lembre, por favor, preste atenção no que eu estou falando, por favor. Ao ir para casa, lembre, esse cenário aqui, talvez você diga assim, não, lá em casa não é assim não. Nós temos dois cenários, por favor, preste atenção. Nós temos dois cenários. Nós temos filhos bons, que não são honrados e nem valorizados. Qual é o filho mais paparicado dentro de casa, irmãos? É aquele que dá trabalho. Sim ou não? É. Agora, o filho bom, dificilmente recebe um elogio, recebe um abraço, recebe um reconhecimento. É igual empregado bom. Quando ele falta, é um desastre, não é assim? Quem aqui é empresário sabe, o empregado bom não pode, não tem nenhum direito de faltar. O empregado ruim, quando ele falta ou chega atrasado, alguém chega cheio de incentivo. Você está com algum problema? Vamos valorizar os filhos bons. Vamos abraçar os filhos bons. Filhos e filhas que trabalham, que estudam, que honram os pais, que não chegam bêbados, que não chegam dando problema. Quantos filhos trazendo problemas para os seus pais cuidarem, ou seja, trazem netos que não são indesejáveis, mas são netos não planejados. E quem tem que criar são os avós. E esses filhos são todos paparicados. Esses filhos precisam de oração, precisam de amor, mas precisamos valorizar os filhos bons. Filhos que estudam, filhos que trabalham, filhos que honram suas casas, suas famílias. Valorize os seus filhos bons, elogie os seus filhos bons. Porque eles estão no caminho certo. E vamos orar e buscar a Deus pelos filhos que não estão bons. Vamos chorar pelos filhos que não são bons. Amém? Deus te abençoe. Tia, eu quero ainda mais uma vez agradecer. Crianças, olhem para mim. A minha neta está aqui, ela está muito linda. Mas as crianças são muito lindas, vocês são muito lindas. Então, dê uma salva de palmas para essas crianças, meus irmãos. Tá bom? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenhas misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Agradecemos a presença de todos.
Agradecemos de uma maneira especial a Grace, que está lá no piano, que foi a compositora tanto da peça quanto das músicas. Essa banda maravilhosa, todos os pais e o Grupo Verbo,